trazer nesta noite uma palavra de Deus para o teu coração, para a edificação da igreja de Deus. E quero, neste momento, convidar você a abrir a vossa Bíblia em Romanos capítulo 8, um texto bem conhecido, mas que porém nos traz um ensinamento aonde nós aprendemos como viver no Espírito, como agradar ao Espírito Santo e como fazer a vontade do Espírito Santo. Paulo nos exorta, nos ensina, e que no decorrer dos anos a palavra do Senhor ela vai se renovando, como diz a palavra, se renova a cada manhã, e ela nos ensina de uma forma completa. Não tem falhas na palavra do Senhor, ela é completa. Eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia aonde você estiver, na tua casa, aonde você estiver, e vamos estar lendo através do versículo 8, 10, amém? Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao 10. Eu quero titular esta mensagem da seguinte maneira: não há condenação para os que estão em Cristo. Não há condenação para os que estão em Cristo. Amém? Assim diz a palavra do Senhor: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do pecado da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém? Vamos estar orando. Pai, na tua presença nos colocamos neste momento, Pai amado. Peço ao Senhor revelação da tua palavra nesta noite, nesse dia, Pai amado, aonde aqui estamos diante da tua palavra, com responsabilidade de pregar a tua palavra, Senhor. Fala de uma forma especial com cada um dos teus filhos. Fala comigo, Pai amado, neste momento também. Venha tirar todo impedimento, se porventura o inimigo tem colocado alguma coisa para impedir o agir do Senhor nessa noite, Pai de poder. Você vai repreender todo o mal, Pai de Deus. Fala de uma forma especial com teus filhos. Fala conosco, é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amado, nós vemos aqui uma palavra verdadeira, uma palavra trazida Paulo, na carta à igreja de Roma. Nós vemos que Paulo, então, ele direciona essa carta, a Roma, e ele faz aqui uma nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Adoção, porque adoção, fomos adotados, nós fomos filhos. Não éramos chamados filhos, mas Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nós tornarmos filhos de Deus, para nós tornarmos filhos de Deus. Somos adotados por Deus. E nós aqui, Paulo, então, ele nos chama aqui por um espírito de santidade. Por que o espírito de santidade? Para que nós possamos nos santificar a cada dia mais diante do Senhor. E Paulo, então, preocupado com a igreja de Roma, Paulo, então, escreve essa
carta, dizendo para os irmãos de Roma: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo está querendo dizer o que, amados? Em Cristo nós não estamos mais sujeitos a viver sobre sentença condenatória da lei, mas o Espírito nos capacita a viver por Cristo. Nós não estamos sentenciados, a viver sujeito à sentença condenatória da lei. Não, Paulo está explicando para que os irmãos de Roma: olha, vocês não estão condenados a isso. A lei é boa, mas a lei não está mais. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. Jesus, ele veio para tirar tudo aquilo que estava naquele ritual, na lei de Moisés. E ele aqui então diz para os teus irmãos, para os que andam segundo a carne, mas os que andam segundo o Espírito. Mas aqueles que andam segundo a carne, Paulo está dizendo: olha, cuidado, Paulo está abrindo um parênteses aqui: olha, para os que que andam segundo a carne, esses tomam cuidado. Não há condenação para os que andam segundo o Espírito. Não há condenação para aqueles que estão com o Senhor. Não há condenação para aqueles que não deixam de fazer a vontade do Senhor. Não há condenação para aqueles que não desviam dos caminhos do Senhor. Não há condenação para aqueles que andam no reto caminho. Paulo, ele é bem enfático em dizer para a igreja de Roma, ele fala bem claro: olha, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se andamos segundo o Espírito, Paulo diz para a igreja: olha, vocês não vão ser condenados pelo mundo, vocês não vão ter condenado para morrer e vir para o inferno. Não há condenação para vocês. Vocês têm que permanecer no Espírito, vocês têm que permanecer fazendo a vontade de Deus, como vocês aprenderam aqui na palavra, como Paulo já tem ensinado no capítulo 6, no capítulo 7, Paulo ensina a igreja de Roma, e no versículo 8, Paulo aqui traz um ensinamento mais claro. Paulo aqui enfatiza algo mais forte. Paulo leva a igreja de Roma a entender o compromisso de estar na presença de Deus, o compromisso de deixar aqueles rituais passados, o compromisso de deixar aquelas coisas passadas e adentrar diante de Deus, buscar diante de Deus o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo também estava naquela igreja, o Espírito Santo de Deus estava naquelas pessoas, e Paulo fala: vocês têm o Espírito, vocês têm o Espírito. Então vocês não vão ser condenados. Permaneçam, caminham no Espírito, porque isso não vai haver condenação para vocês. E Paulo fala mais no versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Estávamos condenados à morte. Paulo pode dizer para eles aqui: olha, nós estávamos condenados à morte, mas a lei do Espírito de vida, o Espírito não é Espírito de morte, é o Espírito de vida. O Espírito Santo veio para nos dar vida, Jesus veio para nos dar vida. Nós estávamos condenados à morte, e Paulo fala bem claro: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha só, amados, e a igreja aqui então adentra a ouvir a palavra que Paulo escreve, e Paulo é bem enfático em dizer: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado da carne. Se nós vamos ver por esse versículo, o versículo 3, nós vemos aqui que a lei, ela estava enferma pela carne. Por que a lei estava enferma pela carne? Todo o sacrifício, todo o pecado que era cometido, se nós voltarmos ali um pouquinho atrás, nós vamos ver em Levíticos, que ali fala a respeito dos sacrifícios a pecados. As pessoas pecavam e ali faziam sacrifício expiatório por isso, por aquilo, pelo pecado X e pelo pecado Y, e nós vemos aqui que Paulo está dizendo: não precisa mais disso. A lei estava enferma. Deus olhando do céu para a terra e falando: não tem como. O meu povo está caminhando a passos largos à perdição. O meu povo está abusando da lei. O meu povo não está tendo mais obediência. O meu povo está pecando e constantemente pecando, e assim virava um hábito de pecado. E a lei estava enferma pela carne. Por que pela carne? O pecado é pela carne. Nós somos seres humanos, somos sujeitos a pecar, somos sujeitos, assim como o povo também do passado, na qual Paulo escrevia para a igreja de Roma. Eles estavam sujeitos a pecado,
A carne estava enferma, mas Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado da carne. Por que Deus condenou o pecado da carne? A lei tinha o poder de estabelecer juízo sobre o pecado cometido, mas era impossível dela fazer qualquer coisa a respeito do pecado, propicialmente dito. Ela não tinha poder algum de expiar pecado. Deus realizou o que era impossível à lei, enviou o seu Filho, o seu próprio Filho ao mundo. Jesus veio em semelhança de carne e do pecado. Jesus, como Deus, assumiu a nossa natureza humana, é uma natureza que era suscetível à tentação. Embora ele tenha sido tentado, nunca cedeu à tentação, ele nunca cometeu qualquer pecado. Veja bem, amados, como Jesus ele veio para nos trazer o exemplo. Deus então manda seu único Filho aqui na terra, em meio a tantos pecados, em meio a tantas coisas erradas acontecendo. Deus manda o teu Filho e fala: olha, eu vou mandar uma aí, né? Vocês vão seguir o exemplo dele. Ele vai andar no meio do pecado, ele vai andar no meio dos pecadores, mas ele não vai pecar. Jesus ele foi fiel a Deus, ele foi fiel àquilo da qual ele foi designado. Ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para pagar um alto preço, para resgatar aquelas vidas que não tinham valor algum. Ele veio para resgatar a mim e a você, que não tinha valor algum mais, estávamos condenados à morte, porque o inimigo, o mal, estava triunfando sobre a nação. Deus olha do céu para a terra e não vê um justo sequer. Deus então manda o seu único Filho, vai lá e pega meu único Filho amado e fala: eu vou mandar para salvar a humanidade. Olha bem, meu amado, o meu e o seu valor. Olha bem, meu amado, o meu e o seu valor. Com grande preço o Senhor pagou por cada um de nós. E Ele então veio a essa terra, e nós vemos que em meio a tantas coisas erradas, Ele não peca. Ele condenou o pecado na carne. Ele condenou o pecado na carne. Por que ele condenou o pecado? Ele era ser humano como nós, 100% humano e 100% espírito. Ele sofria as dores que eu e você sofre. Ele passava pelas mesmas tentações que eu e você passamos. Talvez você hoje pode dizer assim: mas Jesus, ele tinha ali o poder de decisão. Tinha, mas ele também teve as oportunidades dele querer sair, desviar do propósito, desviar do foco aonde Deus designou. Ele também tinha esse arbítrio, esse livre-arbítrio de fazer, mas ele tinha um objetivo a ser cumprido aqui na terra. E qual era esse objetivo de Jesus? Era vir para salvar, para tirar aqueles que estavam perdidos, para resgatar aqueles que estavam perdidos e trazer novamente para Deus, na presença de Deus, segundo a vontade de Deus. Não era segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade do Espírito Santo. Ele tinha ali o compromisso, a responsabilidade de tirar aquelas pessoas, resgatar aquelas pessoas, trazer aquelas pessoas à realidade da vida, mostrar para eles algo novo, mostrar para eles que era capaz, mostrar para eles que nada era impossível, mostrar para ele que o pecado não tinha poder sobre a vida deles, se eles tivessem o Espírito Santo de Deus. E ele veio então ao mundo, passou por tentação, nunca cedeu à tentação, e ele nunca cometeu qualquer tipo de pecado. Exemplo para mim e para você. E o versículo 4 diz o seguinte: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele morreu, ele veio ao mundo, passou por tantas tentações, não pecou, não cometeu nenhum pecado. Para quê? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas que andamos segundo o Espírito. Olha como que a palavra é completa. Para que ele passou por tudo isso? Ele cumpriu a lei, para que se cumprisse a lei, que não andamos segundo a carne. Há um exemplo para nós. Há um exemplo para mim e para você, que neste momento talvez está questionando: eu não consigo, eu não suporto, eu não consigo sair
Quando eu menos os vejo, eu estou pecando. Quando menos vejo, eu estou fazendo algo errado que desagrada a Deus. Quando menos vejo, eu falo coisa que desagrada ao meu irmão, eu estou cometendo pecado. E Paulo nos ensina aqui que ele passou por tudo isso para que se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas que nós andamos segundo o Espírito. O propósito da vida de Cristo foi fazer que a justiça da lei se cumprisse em nós. O cristão cumpre integralmente a exigência da lei, o amor. Ou seja, estamos sobre a lei, mas estamos em Cristo e caminhando segundo o Espírito. Qual é a maior lei? O Senhor resume os 10 mandamentos como o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo a ti mesmo. Amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo. Qual é o seu próximo? Você pensa que é seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seus parentes, seus amigos? Seu próximo são todas as pessoas. Todas as pessoas. Não só aqueles que nós amamos, não são só aqueles que nós queremos bem, não, é todas as pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o seu próximo a ti mesmo. Você não vai querer fazer mal a você. Eu não quero jamais fazer mal ao meu próprio corpo, então não posso fazer mal ao meu irmão. E a palavra é clara, e Paulo continua ensinando aos irmãos de Roma, e ele diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. O que Paulo está querendo nos ensinar? Essa inclinação, aqui traduzida, segundo a carne, no grego, ela quer dizer o seguinte: inclui-se a vontade, pensamento, emoções de pessoas. Também inclui posições de valores, desejos e propósito. Fixar a mente nas coisas da carne ou nas coisas do Espírito significa estar orientado para as coisas nas quais colocamos o nosso foco ou ser governado por elas. Nós temos que fazer uma escolha, meu querido. Não adianta eu querer seguir 2 caminhos. Não adianta eu querer fazer as coisas do meu jeito. Não adianta eu querer fazer as coisas como é bom para mim. Se minha carne deseja algo, eu vou fazer porque eu quero agradar a minha carne. Ou se eu sou tentado em alguma coisa, a fazer algo, talvez o meu amigo, uma pessoa chegada a mim, me oferece algo, eu não quero decepcionar a ele, não quero fazer o mal a ele, vou seguir aquilo que ele está me pedindo a fazer, e desvio do foco, e começo a cometer pecado, e começo a andar segundo a carne, como no versículo em que lemos. E a inclinação disso é o quê? É a morte. Mas quando nós andamos segundo o Espírito, nós estamos caminhando lado a lado com Deus. Deus está dizendo: meu filho, vale a pena você negar essas coisas, vale a pena você negar as coisas do mundo, vale a pena você negar as tentações, vale a pena você negar o desejo da tua carne, vale a pena você negar. Por que vale a pena você negar? Os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Se eu e você estamos andando segundo o Espírito Santo, vamos agradar o Espírito Santo, vamos fazer aquilo que agrada ao Espírito Santo. Paulo é bem claro em dizer: não há como nós seguirmos 2 caminhos, não há como a luz ter comunhão com a treva. Jesus disse isso na tua palavra: ou servir a Deus, ou servir ao mundo. Não há como ter 2 senhores.
E a palavra nos ensina, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é morte? Porque nós sabemos, como Paulo estava ensinando a igreja, nos nossos dias, trazendo para os nossos dias, nós sabemos que quantas pessoas que já morreram na carne. Ah, mas eu conheço pessoas que ainda estão aqui na terra, porque ele morreu, porque o Espírito Santo não habita mais nele, porque o Espírito Santo não está mais com ele, e ele está morto. Para Deus ele está morto. Ele precisa reconhecer o seu pecado, ele precisa reconhecer o seu erro, ele precisa entender, reconhecer que ele saiu dos caminhos do Senhor. Não foi o Senhor que saiu da sua vida, não foi o Senhor que saiu dos seus caminhos, não, ele saiu dos caminhos do Senhor. A inclinação da carne é morte. Quantas pessoas que estão morrendo por fazer o desejo da carne, por fazer a vontade da carne. Isso é bom, isso é agradável, é gostoso, mas não agrada a Deus, meu querido. Quantas pessoas que estão trazendo no vocabulário hoje essas palavras, vale a pena, e eu te digo, não vale a pena. Eu te digo, não é gostoso, eu te digo, não é bom, eu te digo, não é prazeroso. São prazeres momentâneos. Com Deus, na vida eterna é melhor, porque o prazer é eterno com Deus, é viver com Deus eternamente. Não é a vida momentânea aqui na terra, prazeres momentâneos aqui na terra. Paulo ele é bem claro em dizer, porque paz no grego quer dizer shalom, é o fim do conflito intenso descrito no capítulo 7, bem como a harmonia, tranquilidade que existe no interior do cristão. Isto é resultado de um ato de render a Deus, se render a Deus por completo, se render a Deus por completo. Paz no teu interior, paz na tua mente, paz no teu coração, paz com Deus, paz com seu irmão. Isto é uma vida de paz, onde Paulo está dizendo no versículo 6, é paz, não é uma vida de conflito, não é uma vida de tentação, não é uma vida de erros. A inclinação da carne, sim, essa é morte, é perturbação, é luta, é sofrimento, é ataque de Satanás, é setas do inimigo, te escravizando, te matando pouco a pouco, porque ele atirou o Espírito Santo de você, com as setas dele. Você não tem mais o Espírito Santo de Deus, porque você saiu dos caminhos do Senhor, deu ouvido a Satanás e fez a vontade da carne. Quantas pessoas deram ouvido a Satanás e fizeram a vontade da carne, e estão morrendo dia após dia em nossos dias atuais em que vivemos. Mas Paulo fala no versículo 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Veja bem, o que é inimizade? É contenda, é desavença. Quando você se inclina para a carne, para fazer o desejo da carne, você está entrando em conflito com Deus. Deus está se entristecendo com as minhas e as suas atitudes quando nós fazemos isso. Paulo está dizendo bem claro, é inimizade contra Deus. Por quê? Pois não é sujeita à lei de Deus. Para que Deus veio? Para que Jesus veio aqui na terra? Deus mandou o seu Filho aqui na terra. Foi para condenar o pecado. Foi para condenar o pecado. O povo estava caminhando a passos largos ao pecado. O povo estava caminhando a passo largo à perdição. Jesus veio então para resgatar aquela humanidade. Jesus veio para resgatar a mim e a você, nós que estamos nos tempos atuais. E Ele é bem claro na sua palavra. Está sujeita à lei de Deus. Nem em verdade pode ser.
Todos aqueles que se inclinam para a carne, para fazer a vontade da carne, ele está entristecendo a Deus. Ele está o que? Sujeito à lei, não está sujeito à lei de Deus. E em verdade, não pode ser. O que é que Paulo está querendo dizer? Viver segundo o Espírito da carne resulta em morte. A razão disso é que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. É a disposição para ser hostil aos desígnios divinos. Quem possui tal tendência nunca pode ser submetido à lei de Deus. Quem possui tal desígnio nunca pode ser submetido à lei de Deus. Quais os desígnios? A inclinação para a vontade da carne. E Paulo fala mais no versículo 8: portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus. Veja bem, no versículo 7, ele fala que há inimizade contra Deus, o que faz a vontade da carne. No versículo 8, Paulo é bem enfático em dizer: porquanto os que estão na carne não pode agradar a Deus. Porque se você está em inimizade com uma pessoa, você não vai agradar ela. Ela está triste com você. O que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Reconhecer as minhas falhas, reconhecer os meus erros, e mudar o foco, converter. É sair, voltar para o caminho em que eu estava andando, fazer uma conversão. Eu estava a caminhos errados, eu converti aos caminhos certos, eu cheguei à presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus me orientou, me tocou, me posicionou, e o que? Eu tenho paz com Deus. Pedi perdão pelos meus pecados, pedi perdão pelos meus erros, reconheci as minhas falhas. Aí sim, Deus vai se agradar das minhas atitudes, das suas atitudes. Mas se continuarmos a prática do pecado, não podemos agradar a Deus. Não vamos agradar a Deus. Podemos ser bonzinho com nossos irmãos, podemos fazer tudo certinho aparentemente, mas se estivermos fazendo a vontade da carne, não estamos agradando a Deus. Quantas pessoas que vivem de aparências, quantas pessoas que vivem de aparências. Muitos olham e dizem: fulano é bonzinho, Bertano é bonzinho, Cicrano é bonzinho, Cicrano faz tudo certinho, mas na oculta ele está cometendo pecado. Na oculta ele está fazendo algo que desagrada a Deus. Na oculta ele está agradando a carne, não está agradando a Deus. Longe dos olhos da igreja, ele está fazendo a vontade da carne. E Paulo é enfático em dizer: esses taus não podem agradar a Deus. Amados, estar na carne é diferente de andar segundo a carne. Estar na carne significa ser um não regenerado, ou ser um pecador. As pessoas nessas condições não podem agradar a Deus. Não pode. No versículo 9: vós porém não estáis na carne. Aqui Paulo está falando à igreja, os irmãos. Olha, vós porém não estáis na carne. Não fala você, vós. Ele abrange todos. Não estáis na carne, mas no Espírito. Mas aqui ele deixa aqui um ponto de interrogação: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Por que Paulo fala isso? Estava meditando no decorrer do dia, nessa lição, nessa passagem. Paulo tinha ali uma dúvida. Como acabei de falar, você pode enganar com as pessoas, você pode enganar com o ser humano. E ele fala bem claro:
Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você pode estar no meio, você pode fazer tudo aparentemente certinho, mas se você não estiver no Espírito, esse tal não é dele. O Espírito Santo não está ali, não está fazendo a vontade de Deus, não está caminhando os caminhos de Deus. Você não é de Deus. Você é uma criatura de Deus. Filhos de Deus são aqueles que reconhecem o Senhor Jesus, reconhece o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, reconhece que Jesus morreu por mim, reconhece que Ele pagou pelos meus pecados. Esses são os filhos de Deus. Por que somos filhos de Deus? Porque nós nos colocamos para Deus. Ele nos resgatou, Ele nos tirou e tornou-nos filhos. Aleluias. E o versículo 10, para fechar, o que Paulo nos ensina mais: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O Espírito está morto por causa do pecado. Não é uma alusão à morte física, mas ao corpo desta morte, mencionado em Romanos 7:24, versículo 6. É como o corpo morto, onde habita o pecado, pode ser transformado em um veículo que expressa a vida de Deus. Morreu para o pecado, mas o corpo expressa um veículo que faz a vontade de Deus, que leva a vida de Deus, vida eterna com Deus. Vale a pena, meu querido, vale a pena, meu irmão, vale a pena seguir esses caminhos, renunciar às obras da carne. Vale a pena renunciar este mundo, as coisas deste mundo. Vale a pena. Não anda na contramão. Não anda na contramão. Aquele que anda na contramão é aquele que está fazendo a vontade da carne. Aquele que está mudando direção, mudando o foco. Deus manda ir aqui, ele desvia para aqui e depois quer retornar, mas não reconhece os seus erros, retorna de qualquer forma. E Paulo está nos dizendo: cuidado. Será que o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Será que nós estamos entendendo que o Espírito de Deus está nos orientando, está nos mostrando, e nós estamos reconhecendo que estamos fazendo algo de errado, que precisamos mudar? Quantas pessoas que ouviram a voz do Espírito Santo de Deus e mudaram? Quantas pessoas que ouviram a voz do Espírito Santo de Deus e que continuam na prática do pecado? Vou esperar um pouco mais, vou esperar ficar mais adulto, vou curtir a juventude. Quantas pessoas que vivem na prática do pecado, vivendo na carne, e não estão agradando a Deus? Cuidado, meu querido, cedo ou tarde o inimigo pode vir tragar a sua alma. Não vale a pena perder tempo aqui no mundo com as coisas deste mundo. Não vale a pena fazer algo para o mundo, vale a pena fazer algo para Deus, porque há uma recompensa para o trabalho daqueles que fazem para Deus. Há uma recompensa pelo seu esforço, há uma recompensa pelo meu esforço. Não é em vão o seu trabalho no Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará por você. É só você entregar os teus caminhos ao Senhor. Está difícil sair, está difícil parar de fazer. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. Não vai precisar de você fazer mais nada, o Espírito Santo de Deus vai fazer por você. É só você ser obediente a Ele. Entrega os teus caminhos ao Senhor. É você entregar de corpo, alma e espírito. Não é você entregar só sua
somente, não é você entregar só a sua mão, não, é corpo, alma e espírito, que o Senhor vai trabalhar na sua vida, e você vai entender aquilo que você está fazendo de errado. Outrora você estava cego, outrora você não estava vendo aquilo que você estava fazendo, mas quando você se entrega por completo ao Senhor, Jesus vai mostrar os teus erros, Jesus vai mostrar aquilo que é pecado, aquilo que você achava que não era pecado, aquilo que você achava que não era, que não fazia, não era errado. Jesus vai mostrar, o Espírito Santo vai mostrar: você está errando aqui, meu querido, e você vai entender que você precisa voltar aos caminhos. Você precisa entender que Deus é que controla a sua vida. Eu preciso entender que Deus é que controla a minha vida. Eu preciso entender que eu sou um servo, e o servo não faz a vontade de si próprio, mas sim a vontade do seu Senhor. E se o Senhor, Ele é o Senhor da sua vida, você tem que ser obediente ao Senhor, não às suas vontades, não a Satanás. Satanás está derrotado em nome de Jesus. Todas as artimanhas de Satanás estão derrotadas em nome de Jesus, porque o nosso Deus é maior, e Ele trabalha por mim e por você. Resta confiar. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para você. Então vale a pena permanecer até o fim. Amém? Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus.